Olá, amigos do canal Voz Ativa, seja muito bem-vindo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nessa oportunidade, mais uma vez, nesse quarto tema, do nosso tema da volta de Jesus, hoje eu quero falar sobre o maior acontecimento da história. É interessante relembrarmos, nós estudamos ontem falando sobre os sinais da volta de Jesus, que é guerras, terremotos, fome e doenças incuráveis. Hoje nós iremos tratar como que será o maior acontecimento de todos os tempos, que é a volta de Jesus. Desde já, se você é inscrito no canal, compartilhe, comente, e se você não é inscrito, se inscreva para que outras pessoas possam também acessar esse canal. Antes de iniciarmos o estudo dessa noite, da nossa semana de evangelismo, vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Santo e bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado pela vida, pela saúde. Te peço perdão por tudo no nome de Jesus. Suplicamos que ao abrir a tua palavra, que o Senhor fale a mente e o coração de cada um de nós. Te agradecemos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A você, amigo, amiga do canal Voz Ativa, você pode deixar também o seu pedido de oração e o seu agradecimento, que eu estarei orando por você. Bom, quando olhamos para a Bíblia, a gente vê que existe 2.500 referências falando da volta de Jesus. E é claro, a volta de Jesus será o maior acontecimento de todos os tempos. Os sinais, Jesus já predisse que estaria acontecendo, já ocorreu, como iria estar acontecendo na atualidade. Guerras, terremotos, fome e doenças incuráveis. Tudo isso está em Mateus 24, Mateus 25, Marcos e também o livro de Lucas, capítulo 21. Bom, uma das promessas que Jesus ele prometeu que nos acalenta o nosso coração está em João capítulo 14. Eu vou abrir a palavra do Senhor aqui e você pode acompanhar aí João 14 a partir do verso 1 em diante. Diz o texto sagrado: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus, dando as últimas orientações no Evangelho de João, capítulo 14, primeiro capítulo 13, ele fala da questão da lição da humildade da Santa Ceia. Capítulo 14, ele fala para os discípulos não se perturbar, não se preocupar, que ele irá voltar. Já no capítulo 15 de João, Jesus apresenta que ele é a videira, nós somos os ramos. No capítulo 16, ele fala da descida do Consolador, o Espírito Santo. O capítulo 17 de João, aquela oração tradicional, que é a oração sacerdotal, oração de Jesus por ele, pelo discípulo e por nós também. E no capítulo 18 até o capítulo 21 de João, aí os últimos passos de Jesus até chegar ao monte da caveira Gólgota, ou quando ele morreu para nos salvar. E no capítulo 21, aí vem a transformação do apóstolo Pedro, que se tornou ali um dos primeiros pastores, depois do apóstolo Paulo e os demais, assim, para coordenar a igreja de Deus. Muito bem, se tratando da volta de Jesus, nós vemos uma pergunta e ficamos perguntando. Com o início de tudo isso que está acontecendo, algumas perguntas vêm à mente. Será que esse mundo vai acabar? Como e quando será o fim do mundo? Você já ouviu falar do arrebatamento secreto? Um filme foi lançado em 1980 para frente, em 88 foi relançado, e assim, ao longo do tempo, tem sido falado muito do arrebatamento secreto. Mas a Bíblia diz claramente que a volta de Jesus será
audível, literal, real, corpórea, visível e todo olho verá. Aí você pode estar perguntando, mas qual passagem da Bíblia que nos relata sobre isso? Vamos ler Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eu estou abrindo a Bíblia aqui, lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles certamente. Amém. Então a volta de Jesus, ela é literal, que vai ser real, visível, audível e todo olho verá. Quando olhamos para Mateus 24, 29 a 31, assim como o relâmpago corta o céu de uma ponta a outra, assim será a volta de Jesus. Ou seja, os sinais da vinda de Jesus estão se cumprindo a cada dia. Olhar para esse cenário desse mundo, a gente vê um mundo corrupto, um mundo de maldade, um mundo onde as pessoas estão preocupadas mais com si próprio do que com o próximo, e com isso vai abreviando a volta de Jesus. O que falta para Cristo voltar é a pregação do Evangelho. Mateus 24, 14 diz: E será pregado este Evangelho do Reino a todas as nações, então virá o fim. O que falta para as pessoas saberem de fato sobre a volta de Jesus é saber que Jesus é o Senhor e Salvador e está disposto a voltar para buscar cada um de nós. Quando olhamos para esse mundo de angústia, as pessoas buscam resposta para o desemprego, para as injustiças sociais, para a violência urbana, a miséria, a fome e as guerras. Algumas pessoas perguntam: será que há esperança? Quando é que tudo isso vai acabar? Se a gente olha para o cenário da saúde, a gente vê que não está muito fácil. Olha para o cenário político, também não está fácil. A questão da segurança pública e a questão da educação também não está fácil. Mas vivemos num mundo onde nós precisamos nos preparar para encontrar com Jesus. E ele diz assim: a esperança que temos é Jesus. Ele vai voltar para eliminar o pecado e o sofrimento. Ele voltará para dar vida eterna a todos os que nele creem. E a pergunta é: que maravilhosa promessa fez Jesus? Lemos João 14, 1 a 13, diz assim: ao enfrentar a crise final na terra e a separação dos seus discípulos, Jesus fez uma grande promessa para encorajar os discípulos naquele período e a nós hoje: virei outra vez. Esse slogan, eu ouço isso desde 1986, quando, de fato, eu conheci melhor, mais abrangente a verdade da palavra de Deus. Ainda era menino, tinha 9 anos de idade, e aí, esse período, no ano de 1986, é o período de Copa do Mundo. Eu me lembro muito bem o jogo da Argentina e Inglaterra, quando o Maradona fez o gol com a mão, chamou o gol da mão santa, e a Argentina ganhou da Inglaterra de 2-1. Mas o fato é que dali fui ampliando o conhecimento da palavra de Deus. E aí me batizei em 1988, com a idade de 11 anos de idade. De lá para cá, nessa caminhada da fé, já são quase 40 anos caminhando com Deus. E tenho visto muitos amigos que estão firmes na caminhada com Deus. Alguns já faleceram descansando, aguardando a volta de Jesus, e outros que simplesmente ainda não tomaram a decisão. Mas Jesus vai voltar. Como devemos considerar essa promessa? Aguardando a bendita bem-aventurança, a esperança. É o que fala em Tito 2, verso 13. Aguardando a volta de Jesus. De que forma Jesus regressará? Será um acontecimento real, visível por todos, algo que o ser humano não pode imaginar plenamente, por causa da glória e a majestade produzida pela presença de Jesus. E será um momento de alegria para uns e terror para outros, porque muitos vão estar prontos e outros não. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, com todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Quantas pessoas verão a gloriosa volta de Jesus? Já lemos Apocalipse 1:7,
Eis que vem com a nuvem, todo olho verá. Qual o objetivo da volta de Jesus? O objetivo da volta de Jesus é para dar vida eterna ou condenação eterna. Ou seja, aqueles que aceitou Jesus terá vida eterna, os que rejeitou terá condenação eterna. Como ficará a situação daqueles que morreram em Cristo Jesus? Vamos ler aqui livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 54. 1 Coríntios 15, 50 até o verso 54 diz assim: Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados. Verso 53 de 1 Coríntios 15. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Como vai ser isso? Ou seja, toda pessoa que morrer em Cristo Jesus vai ressuscitar na primeira ressurreição. E, posteriormente, os vivos que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, como já lemos aqui ontem, será transformado num abrir e fechar de olhos, como nós acabamos de ler aqui agora. Esse corpo que nós temos agora é um corpo sujeito a pecado. Se a pessoa que morrer em Jesus, se ela morrer com o corpo defeituoso, ela acordará na primeira ressurreição com o corpo transformado, mudado, para ser levado para o reino dos céus. E aí, algumas pessoas pegam o texto de Mateus 24, versículo 40 a 44, dizendo que haverá o arrebatamento secreto. Imagina alguém está dirigindo um carro, de repente, então, o carro fica desgovernado e a pessoa some e fica só as roupas. Não é assim que a Bíblia explica. A Bíblia deixa bem claro que a volta de Cristo será real, visível, corpórea, audível e todo olho verá. Então, como vai ser a volta de Jesus? Vamos aqui sintetizar e resumir para nós de forma simples. Os sinais da volta de Cristo já estão acontecendo. Na atualidade, tem muitas guerras, terremotos, fome e doenças incuráveis. Ok. Como que será a volta de Jesus? Jesus, então, ele já veio uma vez como um frágil bebê, nasceu na manjedoura, todo aquele processo, nasceu, cresceu, viveu, foi batizado, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, passou mais alguns dias na terra, subiu para o céu e hoje está como rei, como advogado, como juiz, ali perante o trono celestial de Cristo. Ou seja, como fala o juiz, que ele ainda é advogado e intercessor, mas breve você vai ser juiz. Então, quando a última pessoa souber do Evangelho eterno, que é Jesus Cristo, souber de todas as verdades da Bíblia, da palavra de Deus, Jesus então sai do santuário celestial, ele vai dizer: está feito, está consumado. Quando é que vai ocorrer isso? Eu não sei, mas eu sei que quando a última pessoa souber do Evangelho eterno nessa terra, Jesus sai do santuário celestial e fecha-se então o tempo de oportunidade, o tempo de salvação, o tempo de graça. Então Jesus vai vestir as vestes de juiz e rei. Hoje ele é sacerdote, hoje ele é advogado, ele é tudo para nós hoje. Hoje a porta da graça está aberta para mim e para você. Basta confessar os pecados, buscar Jesus, pedir perdão, graça e salvação está ali. Então Jesus sai do santuário do céu e então ele veste a veste de juiz e de rei, porque agora nós estamos vivendo um juízo pré-investigativo. Aí então vai ocorrer o juízo de comprovação. O que é isso? Quando a porta da graça fechar, quem foi salvo, foi salvo. Quem foi perdido, fica perdido.
Apocalipse capítulo 22, versículo 11 e 12 fala isso. Quem é justo vai continuar na prática da justiça. Quem é injusto, injusto vai continuar na prática da injustiça. Ou seja, aquela pessoa que teve a oportunidade de se salvar em Jesus não se salvou, deixa de lado. Aliás, ninguém se salva, né? Quem salva nós é Jesus Cristo. Olhando para nós, a gente não merece ser salvo. A gente merece ser exterminado e por Deus. Mas a graça e a misericórdia de Jesus ainda está sobre a minha vida e sobre a sua vida. E então Jesus sai do santuário do céu e a Bíblia diz em Apocalipse 8, versículo 1 a 3, que o céu fica vazio. E todos os anjos vêm então ao encontro de Jesus para vir a essa terra, para buscar os seus escolhidos, tanto os mortos que serão, vai sair da tumba ao comando de Jesus, vai ser ressuscitados, transformados, e os justos vivos que passarão pela grande tribulação, a grande perseguição. Então, quando Jesus sai do santuário do céu, vem um decreto aonde todas as pessoas do mundo vão ter que obedecer uma pessoa só, seguir um único dia de guarda só. Nós vamos ver isso na quinta-feira, sobre as 7 pragas. Então Jesus sai do santuário do céu, ele então já fica sabendo o momento certo de vir buscar nós nessa terra. Jesus não vem, ele não pisa nessa terra, vai ficar no ar. Vai mandar os anjos buscar os seus escolhidos, tanto os mortos justos e os vivos justos transformados. Então, aqui vai ocorrer o encontro da noiva com o noivo Jesus, que é a igreja de Deus com Jesus. Então, os anjos levam nós para o céu. Você sabia que a gente tem dois anjos? A gente tem o anjo protetor e o anjo relator. O anjo relator escreve a minha vida e a sua vida nos livros do céu. Quais são livros? Livro da vida, quando a pessoa aceita Jesus, é batizada ali. Livro de memórias, que são boas ações, e livro da morte, aquele pecado acariciado secreto, que é só você e Deus que sabe. Então, o anjo relator escreve a nossa vida nos livros do céu. Naquele dia, o anjo relator, o anjo protetor, vai vir ao nosso encontro. Sai fulano, sai João, sai Maria, sai Geralda, sai Daniel, sai do túmulo. E então nós vamos encontrar com Jesus no ar. E ocorrerá o arrebatamento da igreja. E todos serão levados para o céu. Lá no céu, a gente vai viajar durante uma semana, 7 dias literais. A Bíblia fala meia hora. Meia hora na Bíblia quer dizer uma semana. Durante uma semana vamos estar viajando para o céu. E vamos fazer uma parada no meio do caminho para adorar a Deus no dia de sábado. E então depois continuaremos a viagem até o céu, e lá no céu ficaremos com Cristo durante 1000 anos. Esse é o assunto que nós vamos estudar na sexta-feira. E então, completar esses 1000 anos, os salvos no céu, ímpios no pó da terra, e o demônio e o diabo vagando pela terra, porque não tem mais a quem tentar. Depois de 1000 anos, ocorre então a segunda ressurreição, julgamento dos ímpios, destruição de Satanás, demônios caídos e todos os ímpios, e então Jesus manda fogo do céu, enxofre da terra, queima tudo. Então a santa cidade desce do céu com os salvos dentro, Jesus dentro. Jesus pisa no Monte das Oliveiras, que hoje lá no Oriente Médio fragmenta-se um grande vale. Ali começa a tão sonhada eternidade, novo céu e nova terra. E nós seremos felizes para sempre. Então a volta de Jesus não é para amedrontar ninguém, é para mostrar que o justo juiz virá julgar, virá reinar. Daniel capítulo 2, dos versos 1 até o final, fala de vários reinos, tanto Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, que ao longo do tempo foi passando. O mundo egípcio passou e, enfim, vários reinos têm passado. Hoje, existem vários países ou reinos que dizem que mandam no mundo. E toma de um, manda bomba em outro e assim vai. Só que quando Cristo voltar, ele vai varrer esses reinos e vai permanecer o seu reino para sempre. Então, a volta de Jesus é a solução para a atualidade que estamos vivendo. Um mundo de insegurança, um mundo de miséria, de fome, de desigualdade social. A volta de Jesus será a solução para todas as pessoas que crê, aceitar, obedecer
e viver para Jesus. Portanto, nós não temos que temer, porque só apenas temos que confiar, entregar e descansar nos braços de Jesus. O que eu devo fazer mediante tudo isso hoje? Amar a vinda de Jesus, preparar-me para esse encontro e ajudar na pregação do Evangelho. A pergunta que eu faço para você essa noite é: você crê na segunda vinda de Jesus e que em breve ele voltará? Você decide se preparar para estar com ele no céu? Porque ele vai dizer o seguinte: ó, vinde, bendito meu Pai, possuir ao reino que está preparado desde a fundação do mundo. Está lá em Isaías 25:9. O outro lado, Apocalipse 6, 14 até o 17, as pessoas que hoje negligenciam, não querem saber, vão pedir para que as rochas, as pedras caiam sobre eles e escondam da face do Deus Todo-Poderoso. Então, hoje é o tempo de salvação, hoje é o tempo de oportunidade. E aqui eu encerro lendo com você Apocalipse capítulo 22, versículo 20, que deve ser a nossa oração assim, ó. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus em breve voltará. Ele quer dar para mim e para você salvação e vida eterna. Ele quer perdoar, quer salvar, quer mudar a nossa história. Quer dar para nós um lar de eterna felicidade. Então, a volta de Jesus não é uma coisa secreta, mas todo mundo vai ver. Aqueles que estão pronto ou não pronto, ele vai voltar. Quando eu não sei, mas três coisas a gente pode saber, que a gente não sabe: o dia da morte, o dia da volta de Jesus, o dia do fechamento da porta da graça. O dia da morte ninguém sabe, mas a gente tem a ciência que pode ocorrer a qualquer momento. Então, Jesus pode voltar quando a pessoa descansou. Se ela morreu salva em Jesus, acorda na primeira ressurreição. Se ela morrer sem Jesus, vai acordar na segunda ressurreição. Qual dos dois grupos que você deseja estar? No primeiro ou no segundo? Oxalá que pela graça de Jesus, pela ação do Espírito de Deus e pelo amor de Deus Pai, eu e você estejamos na primeira ressurreição. Vivos ou mortos, mas portanto sejamos salvos para viver eternamente com Jesus. Você deseja estar pronto para a volta de Cristo? Você deseja viver cada dia se preparando para encontrar com Ele? Sabe, meus amados, Jesus, ele vai voltar. E o objetivo dele é de dizer o seguinte, ó, não importa que se você fracassou ou não, mas o que importa é que você me aceite como o Senhor e Salvador. Aceita Jesus. Resta esperança, porque a intervenção da volta de Cristo é a solução que precisamos para esse mundo. E ele em breve vai voltar para nos dar a salvação. E, além do mais, ele pede para que eu e você vigia, ore e aguarde. Vigiar, orar e aguardar. E ajudar outras pessoas também a se preparar para a volta de Cristo. Deus abençoe você, amigo, amiga do canal Voz Ativa. Deus abençoe a sua vida e a sua família. E nos ajude a nos preparar, pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus, que breve irá voltar, para dar para nós um lar de eterna felicidade. Vamos orar nosso Deus. Santo e bom Deus que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido, o privilégio de mais uma noite, nessa semana de evangelismo, sobre a volta de Jesus, que será o maior acontecimento da história, aonde noticiário não vai precisar falar, nem jornais, porque o Senhor vai aparecer nesse planeta Terra para todo mundo ver. Aqueles que zombaram do Senhor, que negligenciaram o Senhor, que não aceitaram o Senhor vai voltar com poder e glória para buscar cada um de nós. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus. Estamos prontos para receber de Ti a coroa da vida. Perdoe nossos pecados, dê a nós uma noite feliz, um bom resto de semana na Tua presença. Nos ajude a preparar nós e preparar outros para a volta de Cristo.
perdoe nossos pecados e obrigado por tudo. Reconsagra a nossa vida em tuas mãos. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus te abençoe você, com a graça e a paz de Jesus. Lembre-se que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos orar e nos preparar para a volta de Jesus. E até amanhã, nosso próximo encontro, com a graça do Senhor, nessa semana de evangelismo, que Deus assim permita a mim e a você. Deus abençoe você. Tenha uma excelente noite com a paz de Jesus.